Olá, queridos alunos do 8º ano /9 da Escola Santa Helena. Sejam bem-vindos à primeira aula da disciplina de História referente ao quarto bimestre do ano letivo de 2020. Nessa nossa primeira aula do quarto bimestre, nós vamos abordar o tema O Segundo Reinado no Brasil, aonde faremos diversas ênfases sobre as principais características que marcaram fortemente o período aí do Segundo Reinado, que compreende o imperialismo no Brasil, a fase imperial no Brasil. Na primeira apresentação eu trago a vocês algumas informações referentes aí aos fatores marcantes do Segundo Reinado no Brasil. Dentre eles, é importante nós frisarmos que o período nomeado de Segundo Reinado é justamente a segunda fase da história do Brasil monárquico, época em que o país esteve sob a liderança de Dom Pedro II, em virtude de sucessivos entraves e dificuldades enfrentadas por Dom Pedro I para manter-se no trono do Brasil, recém-independente, e ao mesmo tempo garantir sua influência em Portugal. A responsabilidade de comandar o Brasil recaiu sobre Dom Pedro II, que assume o poder com apenas 15 anos de idade, e esse é um dos principais fatos que marcam aí justamente o Segundo Reinado no Brasil. Então, o Segundo Reinado no Brasil, podemos dizer que ele foi inaugurado a partir do golpe da maioridade, inclusive como é caracterizado historicamente, como é enfatizado por diversos historiadores, pesquisadores e escritores da época, ok? Que enfatizam aí como o início do processo do Segundo Reinado, justamente o golpe da maioridade que levaria Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, ao poder político imperial no território brasileiro. Quando falamos em Segundo Reinado, é importante nós abordarmos alguns aspectos específicos relacionados aí ao Segundo Reinado, inclusive que o processo de antecipação à maioridade de Pedro de Alcântara, o famoso Dom Pedro II, era a única alternativa naquele momento da família real para manter-se presente e comandando o Brasil e ao mesmo tempo Portugal. Com esse objetivo, o chamado golpe da maioridade, como eu especifiquei anteriormente, resguardou os interesses tanto das classes mais altas do país quanto da própria família real. A iniciativa de antecipar a maioridade de Dom Pedro II, ela veio do Partido Liberal, do PL, que queria ao mesmo tempo assegurar sua influência no poder e acabar com a instabilidade causada pelo governo regencial, que testemunhou grande desordem interna no território brasileiro aí durante os anos que marcam o imperialismo no Brasil, diga-se de passagem. Buscavam então acabar com a instabilidade do país, ou seja, essa desordem, o descontrole principalmente vivido durante o período regencial, que foi a segunda fase do imperialismo no Brasil. Então, diversos aspectos acabam aí por marcar esse contexto político durante o imperialismo no Brasil, que estaria ali se consolidando e transpondo aí a segunda fase do reinado, que seria justamente o governo de Dom Pedro II. Oficialmente, o reinado de Dom Pedro II ele vai de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889 e se caracteriza pela intensa luta, pela estabilidade interna, com o enfrentamento de revoltas, pela reorganização da política, através de uma bipartidarização que coloca frente a frente o Partido Liberal e o Partido Conservador, inclusive. A instauração do parlamentarismo como forma de governo e a reativação do governo internacional. No cenário econômico, queridos alunos, é importante nós frisarmos que o culto do café, o cultivo do café, o culto a essa prática de consumo do café era um grande sucesso no território brasileiro devido às excelentes condições de solo e clima em algumas regiões do Brasil, principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Esse sucesso ele trouxe ao país um aquecimento econômico considerável e a consequente necessidade de mais mão de obra escrava. O bom momento da economia ele era atestado pelo superávit da balança comercial, pois o Brasil mais exportava do que importava, inclusive.
né? Então nós temos aí um panorama bem diverso no que diz respeito aí ao contexto produtivo e econômico no território brasileiro. Além disso, a cultura do café ela trouxe consigo uma expansão urbana, tanto no número de cidades quanto no crescimento das já existentes no território brasileiro, em virtude da necessidade de se responder às necessidades da economia. Inclusive, aumentaram de número os latifúndios cafeeiros e os barões do café, que eram seus donos. Inclusive, esses barões apoiavam o imperador, lhe dando sustentação política e ganhando em troca títulos de nobreza e privilégios. Também verifica-se nessa época uma expansão considerável nas ferrovias e portos, usados para escoar a produção cafeira. Então, todos esses desdobramentos estão se consolidando no território brasileiro aí durante o segundo reinado. Na nossa segunda apresentação dessa aula, eu trago a vocês aí uma imagem que faz referência justamente ao processo do segundo reinado e à proclamação da República, que viria a acontecer e marcar o fim do segundo reinado. Inclusive, temos também uma imagem aí representativa de Dom Pedro II, nessa iconografia aí apresentada nesse segundo momento, no segundo slide, correto? Então, seguindo esse contexto, essa cronologia histórica, é importante aí nós classificarmos que entre as mudanças políticas adotadas, uma das principais foi a adoção do parlamentarismo em 1847, inclusive. Nesse sistema, o poder legislativo era mais respeitado, o presidente de conselho era quem estabelecia o quadro de ministros, num modelo diferente daquele implantado em países europeus, como a Inglaterra, por exemplo. Essa diferença ela gerou o termo parlamentarismo às avessas, inclusive. Dom Pedro II, a essa altura, ele concentrava poderes para si, tendo controle absoluto sobre a Assembleia, podendo demitir todo o ministério e escolher um novo presidente de conselho. Podia também dissolver a Câmara e convocar novas eleições. Inclusive, um dos assuntos principais desse período foi a escravidão, né? Governo e elite resistiam firmemente à ideia de abolição do tráfico de escravos e da escravidão em si. No entanto, a aproximação diplomática de longa data com a Inglaterra, que resguardou a família real portuguesa na fuga para o Brasil e garantiu a independência, forçou o imperador a reconsiderar essa posição, né? Então, no dia 4 de setembro de 1850, é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que instituía o fim do tráfico de escravos no território brasileiro. Não estava proibida a escravidão especificamente. A escravidão continuaria, mas o tráfico, a partir de então, ele estaria proibido. Não tardou para que a escravidão também fosse abolida. Lá em 13 de maio de 1888, em meados do século XIX, a princesa Isabel abole a escravidão através da assinatura da Lei Áurea, com o fim do trabalho escravo negro, buscando uma alternativa para suprir a demanda por mão de obra para cafeicultura. Os fazendeiros, inclusive sobretudo paulistas, dão início à imigração europeia, trazendo trabalhadores assalariados de vários países para o território brasileiro. Então aí nós temos a consolidação de um novo tempo, diga-se de passagem, no território brasileiro durante o segundo reinado. De contraposições é fato, porque havia uma certa discordância entre as classes dominantes no território brasileiro. Nessa terceira apresentação, eu trago a vocês uma referência ao Império do Brasil, o segundo reinado especificamente, que se desdobra entre os anos de 1840 e 1889. É importante frisarmos que o segundo reinado ele é antecedido pelo período regencial, correto? Então, o imperialismo no Brasil ele está subdividido basicamente em três fases, sendo elas primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. O segundo reinado que se desdobra aí entre os anos de 1840 e 1889, e nós temos três iconografias nessa terceira apresentação que fazem referência justamente a Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, e a sua evolução, seu desenvolvimento ao longo do tempo, através dessas três imagens, iconografias que representam Dom Pedro II. Correto? É importante enfatizarmos ainda que pedaços da República, entre aspas, surgem paulatinamente nesse período, durante o segundo reinado.
A produção de café ela cai no Vale do Paraíba e no Rio de Janeiro, mas cresce consideravelmente no Oeste Paulista por conta da terra roxa. Isso causa uma mudança no eixo de poder. A monarquia já não favorecia os proprietários de terra do Nordeste, que acabaram por abandonar o imperador, diga-se de passagem. Sem apoio, a monarquia ela sofre o golpe de 15 de novembro de 1889, que seria justamente o que? A proclamação da República Brasileira, né, que inclusive foi considerado por Dom Pedro II um ato inconstitucional, né, mas que foi apoiado aí pelos militares no Brasil, diga-se de passagem, e acabou se consolidando, como bem sabemos historicamente. Queridos alunos, esses foram alguns dos principais fatos que marcaram aí o segundo reinado no Brasil. Espero que todos tenham compreendido de forma muito clara todos esses acontecimentos. Não esqueçam de deixar o seu joinha no nosso vídeo, adicionar o seu comentário para que possamos fazer as interações devidas sobre o assunto abordado. Na nossa próxima aula, a segunda aula da disciplina de História, nós vamos estar abordando o tema colonização dos Estados Unidos da América, correto? Queridos alunos, até logo, fiquem todos bem, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!